Olá, está começando pela TV Câmara e pela Rádio Câmara mais um Brasil em Debate. Quando a atual legislatura começou, havia uma enorme expectativa pela realização da reforma política. A necessidade da reforma era quase um consenso, mas as várias propostas conflitantes eram um prenúncio das dificuldades. O fato é que de lá para cá, uma decisão tem sido constantemente adiada. Para aprofundar o assunto, nós convidamos os deputados Rubens Bueno, do PPS do Paraná, que é líder do seu partido, e o deputado Doutor Biali, do PSD de São Paulo, a quem eu agradeço muito por terem aceitado o nosso convite. Eu vou começar por um assunto que não é o mais complicado, mas é um dos mais polêmicos, que é a questão do financiamento das campanhas. A proposta do relator, e que parece já adquirir algum consenso na casa, deputado Henrique Fontana, é a do financiamento público exclusivo. Queria as considerações iniciais do deputado Rubens Bueno a respeito dessa proposta. Olha, o PPS, a sua bancada e a direção nacional, a sua executiva, discutiu atentamente no início do ano, no final do ano passado, e vem sempre colocando aí pontos importantes para uma reforma política para o país. E documentamos isso, são 11 pontos, levamos a todos os presidentes de partido, ao presidente do TSE, do Supremo Tribunal Federal, OAB, as lideranças das bancadas, enfim, levamos esse documento para dar uma contribuição para o debate. Desta contribuição, dentre elas, está a questão do financiamento público de campanha, que nós entendemos que é salutar, dada a dificuldade que tem hoje de você esclarecer efetivamente como é que se financia a sua campanha. Seja aquilo que é direto através de empresas, que depois recebem financiamento público através do dinheiro público com obras do governo, ou seja, através do Caixa 2. Então, o financiamento público de campanha é a medida mais salutar do ponto de vista da transparência, do ponto de vista do custo e, sobretudo, que dá igualdade de oportunidade aos candidatos e aos partidos. Deputado Doutor Biali. Eu também concordo com o financiamento público. Aliás, o financiamento já é público. O que se tem é que hoje o poder financeiro, através do seu poderio, dos baronatos hoje do poder financeiro, eles fazem isso de uma forma em que eles usam ou da falcatrua, que é fazer uma obra e cobrar mais para poder ter esse dinheiro e dar em campanhas políticas e conseguir mais obras, ou até mesmo porque eles são donos de bancos, por exemplo, estão tendo lucros absurdamente altos, lucros que fazem quase que uma agiotagem e, no entanto, não tem a pressão política que deveria ter, ou mesmo o controle político para que isso não acontecesse. E manobram o próprio Banco Central no sentido de que tem que manter juros altos, porque isso é interessante para eles, é como eles têm ganho muito dinheiro nos últimos anos. Então, o financiamento público é colocar de público, que é o que, na verdade, já existe hoje de uma forma, escondida e parcialmente pública, quando é pelo fundo partidário, mas fazer... E o pessoal não se iluda, né? Quando a gente fala muito de financiamento público, o pessoal assim, mas agora vamos dar dinheiro para político fazer campanha? Olha, não se iludam, vocês já dão dinheiro para político fazer campanha, só que não sabem que estão dando, assim como pagam imposto, sem saber que estão pagando o imposto. Como eu dizia, parece que um consenso vem sendo construído em torno disso. Parece que um sentimento na casa seria o grande grito de independência dos políticos, da política, em relação às pressões econômicas, algo que está, inclusive, sendo discutido no mundo inteiro. Os Estados Unidos e o movimento Occupy Wall Street traz essa questão por cento da discussão lá nos Estados Unidos. Agora vamos para um ponto que é polêmico pela divergência que gera e principalmente pela complexidade que ele carrega, que é a questão do sistema de votação. No começo, houve uma discussão muito mais intensa a respeito de se o voto deveria ser proporcional ou majoritário, uma questão principalmente envolvendo a proporcionalidade com lista e o majoritário com voto distrital, dividindo os colégios em pequenos distritos em que cada distrito elegeria apenas um. Mas o relatório do deputado Henrique Fontana tem caminhado para algo relativamente misto, inclusive com mudanças a cada momento para tentar justamente se adequar às pressões que vêm de lado a lado. Só que nessa última mudança ele trouxe um cálculo, uma forma de cálculo que é aplicada em vários países da Europa, em Portugal, começou na Bélgica, é aplicado na Noruega, mas que torna o nosso sistema
ainda mais complexo, né? Ele tomou essa iniciativa porque estava sendo acusado de beneficiar o PT e queria mostrar que não beneficiaria o PT, então estava adotando um sistema que proporciona à minoria, aos partidos minoritários, garantias de vagas. O que o senhor está achando dessa proposta, deputado, que mantém a votação como é hoje? Não vai ser mais dois votos, como ele propôs inicialmente, 2 votos para deputado, mas um voto só, que esse voto será dividido conforme a proporção das bancadas. Deputado Rubens Bueno. Olha, primeiro eu preciso dizer, o deputado Henrique Fontana tem feito um belo trabalho. Exaustivo trabalho, tem ouvido. Eu mesmo participei em Curitiba. Estudando muito. Tem sido muito correto, né, nos seus relatórios. Tem procurado fazer ali o mínimo de um consenso em torno de uma proposta. E isso é importante. O presidente, o deputado Almeida Lima, que é do nosso PPS de Sergipe, né, conduzindo e andando pelo país, junto com seus membros, já fez várias reuniões, inclusive em Curitiba, Belém do Pará, enfim. O nosso deputado Sandro Alex tem também se esforçado num trabalho e levado estas 11 propostas do PPS para o debate na comissão especial. O que eu quero dizer com isso? É que todo mundo está trabalhando em busca de uma saída, e de uma boa saída. Vamos ver o seguinte, o Brasil hoje... É uma tarefa dura mesmo. Não é fácil, é muito complexo. E mexe, né, com a vida do país, especialmente daqueles que estão na política e disputando eleições. O fato que chama a atenção é o seguinte, o Brasil é uma ilha de excelência em vários pontos. Por exemplo, automação bancária. Qual é o país do mundo que está tão preparado e avançado em automação bancária como o do Brasil? Pode ter igual, mas mais avançado não existe. A indústria de aviação, né? A indústria petrolífera em profundezas oceânicas como o Brasil. Enfim, nós estamos aí, na questão, o Brasil tem avançado muito. A informatização do voto. No voto eletrônico. Agora, na questão política, o Brasil está muito atrasado, superado, vencido. Construir uma nova realidade é uma tarefa de todos, não é só do Congresso, é da sociedade como um todo. Por isso é que eu acho que a questão do sistema eleitoral, o PPS defende o voto distrital misto, né? Nós defendemos o voto em lista partidária naquilo que é proporcional e defende o distrital na majoritária por distrito. Por quê? Porque na lista proporcional você vai ter os partidos votados e dentro dos partidos aqueles que se elegerem proporcionalmente. Você garante a proporcionalidade, ou seja, não deixa ninguém de fora. E a outra metade você faz no distrito, onde vai ter ali um território, né, dentro dos estados, e esse território você vai eleger majoritariamente o deputado. Por que isso? Porque cada região do país terá um representante. Não é como hoje, né? Hoje o Brasil, em termos eleitorais e de representação, parece um queijo, né? Tem buraco aqui, tem buraco ali. E com o voto distrital pela majoritária, pelo mais votado, significa dizer que todas as regiões do país estarão representadas na Câmara Federal. Então, acho que é um ponto bastante interessante. As outras colocações feitas, ora, beneficiar A ou B, se for essa discussão, fica uma discussão muito pequena, muito primária, né? Muito amadora. Vamos pensar mais em país, da grandeza que ele é, das desigualdades que tem, e que nós estamos aqui para buscar saídas para tentar consertar isso. Deputado Dr. Biali, essa tecnologia trazida pelo novo cálculo, que inclusive é muito complexo, gastaríamos o resto do programa aqui tentando explicar a forma do cálculo, ela é vista com bons olhos pelo senhor? Por mim, sim. O Henrique Fontana, eu quero partilhar do elogio feito ao Henrique Fontana, ele realmente tem feito um grande trabalho, mas eu sou totalmente contra o voto distrital. Eu acho que o voto distrital passa a ser uma eleição majoritária. E sou contra uma lista pré-ordenada. Eu acho que o ordenamento tem que ser como é esse nosso. Esse nosso modelo hoje já permite o representante distrital. É uma questão de convencimento da população de que ali tem que ter um representante. E a maior reclamação que se tem é que você vota em um e elege outro. Que é a pessoa diz, olha, votei no Tiririca e elegi o reitor lá da Universidade de São Carlos, esqueci o nome dele agora. Newton Lima. Mas, na verdade, isso pode ser tratado de outra forma. E, na minha opinião, isso tem que ser tratado da seguinte forma, que eu sugeri para o Fontana, que ouviu, não sei se vai aceitar ou não, fiz inclusive emendas, que é de você, primeiro, reduzir o número de candidatos a, no máximo, 50% do número de vagas a serem eleitos. Isso já permite que haja os pequenos partidos possam ser alejados com novos candidatos e você nunca terá em nenhum partido uma hegemonia total, dizer 100%. Isso é democrático. Isso. Além disso, e aí você já teria uma redução de custo,
de campanha, porque você tendo menos candidatos, você poderá ter uma redução de custo de campanha, que seria fundamental, gastaria menos com as campanhas. Segunda coisa é não permitir as coligações. Porque se você não permite as coligações e você reduziu, todos os partidos vão ter chapas completas e vão eleger daquele partido conforme ele quer. Então, eu penso que são medidas muito simples que poderiam ser adotadas e que realmente aí os grandes partidos vão dizer, não, mas eu consigo preencher uma chapa muito grande. E aí você tem, e os pequenos dizem assim, olha, eu não consigo, eu preciso da coligação, porque senão eu não vou eleger ninguém. Mas se você diminui o número de possibilidades de candidatura a 50%, o Henrique falou, se for 70%, eu ainda topo. Para mim, tudo bem. Você já está reduzindo, no mínimo, em 30% o custo das campanhas, porque você diminuiu 30% de candidatos. E evita aquela figura do, que eu apelidei de sargento eleitoral, né? O cabo eleitoral que é candidato, mas ele não é candidato para se eleger, ele é candidato para ajudar a eleger o outro, que às vezes o eleitor tem alguma resistência, uma parte do eleitorado tem uma resistência, não quer votar nele, mas nem sabe que quando está votando na figura do mesmo partido, que não tem chances de vitória, está ajudando. É muito complexo. E o voto distrital ele tem um defeito. Primeiro, como construir o distrito? Será por população ou por região geográfica? Essa é a primeira pergunta. Porque se for por população, vai concentrar nas grandes cidades. Se for discussão geográfica, você vai ter aqui deputado eleito com muito pouco voto, porque foi eleito em regiões com pouca pessoas morando naquela região. E o outro fato é que ela passa a ser uma outra eleição majoritária, porque como distrital ela passa a ser majoritária, são um contra o outro, é uma vaga só para dois. Isso cria mais uma eleição cara, porque já são caras. E os problemas que o pessoal reclama é não votar em um e eleger outro, é isso que o pessoal reclama. Deputado Rubens Bueno, eu não lembro de quem é essa frase, mas teve um deputado que já falou que há 513 propostas de reforma política, porque todo deputado tem uma sugestão para melhorar o sistema. É natural que isso aconteça. Mas não chega um momento em que é necessário buscar o consenso, caminhar para estabelecer, por exemplo, um prazo. Vamos fazer a reforma possível. O senhor acha que a Câmara caminha para essa solução? Não fazer a reforma ideal, a que contemple todo mundo, a que agrade todo mundo, mas fazer alguma reforma, tendo em vista o nosso sistema já ter gerado distorções em número suficiente para demonstrar seu exaurimento? Olha, primeiro está claro o seguinte, o Mano Menezes tem a seleção dele, não é a minha, não é do doutor Obiali, não é a sua, não é de cada um, então cada um tem a sua seleção. Lógico. Né? É natural isso, e é bom que seja assim, essa diversidade é que enriquece o debate, acho que isso, e muito mais democrático, né? A relação da reforma política, sempre que começa no início de uma legislatura, e é importante que comece no início, porque tem figuras novas que chegaram, a população avalizou pelo voto, enfim, então é uma coisa boa que aconteceu neste ano de 2011, vindo do resultado da eleição de 2010. E está se trabalhando, mas não pode ter a pressa de dizer, tem que ser até setembro, porque senão não vale para a eleição seguinte. Esse é um erro. E que esse erro, felizmente, não está se cometendo agora com a comissão especial que está trabalhando esse projeto. Então, está se trabalhando no tempo. A comissão tem prazo, você prorroga esse prazo. Vamos trabalhar um projeto que possa unir o parlamento em torno de uma reforma política de importância para o país. Lógico. Não é para a próxima eleição. É pensar muito pouco, né? Eu sempre digo que, e aqui uma pressa de produzir leis como se aqui fosse uma indústria de engarrafamento de uma bebida. Não é isso. Aqui é um parlamento, aqui é o fórum dos debates, aqui tem que discutir atentamente, porque cada passo que se dá em aprovar algum ato aqui pelo parlamento mexe com a vida do Brasil inteiro. É verdade. Não é? De todos os brasileiros, com a vida de todos os brasileiros. Então, precisamos pensar assim. Eu acho que caminha bem, eu acho que o trabalho está sendo feito com o devido cuidado, acuidade, tudo está sendo feito por pessoas que lideram esse bom momento do parlamento, que é uma reforma política para o país. Claro que ela é muito mais eleitoral, porque se política ou fosse, nós estamos discutindo parlamentarismo, que é o que nós defendemos, não é? É ter governos de maioria, com programas de governo de maioria, ou o semipresidencialismo, né? Claro, não, o presidente eleito pelo voto como chefe de Estado, né? Eu acho que representa muito, até porque ele tem a força de poder, se for o caso, dizer, olha,
está dissolvido o parlamento, convoca novas eleições e zera tudo. Traz mais responsabilidade para o parlamento, dá mais agilidade para o governo aplicar o seu plano de governo eleito pelo povo. Então é uma discussão mais, né? Mas não é esse o momento. Então vamos ter que discutir isso futuramente. Mas teve um plebiscito, né? Plebiscito. Lá atrás. Tudo bem, façamos tantos quantos plebiscitos forem necessários, mas não para uma reforma política, porque nenhum país do mundo fez alguma reforma política mediante o plebiscito. Porque isso nunca vai entender, como você disse, o sistema eleitoral. Se o nosso já é difícil de explicar e nós estamos há tanto tempo vivendo ele, imagine se você mudar para um sistema belga. É verdade. Então não vamos tratar disso. Então, fundamentalmente, eu acho que está se trabalhando bem e vamos trabalhar para ter aqui uma proposta minimamente consensual e no plenário, se for o caso, a gente vai tirar as últimas dúvidas e encontrar ali um bom acordo. Queria fazer um rápido bate-bola com os senhores aqui sobre temas que são menos polêmicos e que parecem que já caminham para uma solução. Um deles, o suplente de senador, é um problema clássico, né? Nós temos hoje quase um quinto, até mais, do Senado formado por pessoas que não receberam o voto direto, que não estão, digamos assim, exatamente legitimados pelo voto direto. E aí a solução encontrada é que o deputado mais votado, o topo da lista, passa a ser o senador daquele estado, se for do mesmo partido, até que se realize nova eleição junto com a eleição municipal. Parece uma boa solução para vocês, deputado Dr. Biali? Bom, para mim parece, eu acho que fica uma representatividade política muito melhor. Agora, eu tenho minhas dúvidas que isso passe no Senado. Até porque, na verdade, eu até penso que ter duas câmaras não é uma coisa muito correta aqui no país, porque nós temos duas câmaras que se confundem. Sim. Uma, a casa teoricamente, tem não muito é poder de casa iniciante. Ela não é casa revisora como deveria ser. Né? Então, eu não sei se a gente não devia pensar em reforma política, aí sim, se uma Câmara só não fosse melhor, diminuir o número de representantes, fazer um corte linear, tirando. Nós temos aqui uma situação de muitos deputados e com uma representatividade populacional muito diferente de um para o outro. Talvez isso devesse ser discutido, mas nós vamos ficar só na reforma eleitoral, que nem essa nós vamos dar conta de fazer nos próximos anos. O senhor concorda a questão em não, até pode ser, mas como eu disse, é muito difícil o Senado aceitar. Nós defendemos, o PPS defende que tenha um suplente e que esse suplente ele perde o direito de titularidade na eleição seguinte. Ou seja, agora em 2011 o senador assumiu o ministério, o suplente assumiu, o suplente sem voto assumiu. Ele só será suplente até a eleição do ano que vem. Quando na eleição municipal nós vamos, na eleição de prefeito e vereador, ter eleição para um senador. Por quê? Porque o senador ou o deputado que for exercer um cargo no executivo, ele perde o mandato. Essa é a nossa proposta, ele perde o mandato. Ou vem para o parlamento e cumpre com a sua missão, que você foi lá e pediu o voto e a população apoiou. Valeria para deputados também? Isso deveria valer para deputados também? Para deputado e senador. Vai para o exercível, perde o mandato. Seria muito interessante no Senado que o suplente do senador, não o suplente, quem substituísse o senador que fosse exercer um cargo no executivo fosse o segundo mais votado para o Senado naquele estado. Porque aí se pensaria duas vezes antes de aceitar o cargo, porque poderia vir um adversário político para representá-lo no Estado. Aí o Biali tem o seguinte, aí a majoritária, o nome já diz, o majoritário ganhou a eleição, o segundo lugar perdeu a eleição. Então ficaria ruim ele sair e assumir. O ideal, e aí, claro, cada um pensa a sua maneira e a gente respeita, mas é fundamental dizer, olha, tem um suplente? Tem. Quem for para o governo perde o mandato. O suplente assume até a próxima eleição. Ponto. Outro assunto relativamente tranquilo, data da posse. Nossa posse hoje, então, para presidente, governador, prefeito, é 1º de janeiro, dificulta muito a vida de chefes de Estado de fora, é um dia com uma logística complicada. A ida para o dia 10 atende as expectativas? Os senhores acham que... Na minha opinião, não atende por um problema de ano fiscal. Então, eu até penso que há esse problema de vinda de representantes de outros países e tal, mas é de 4 em 4 anos, é uma exceção, é um momento específico. Já é um dia de festa. Já é um dia de festa. Então, e você não terá o problema do ano fiscal. Na minha opinião, deveria continuar no dia 1º de janeiro. Deputado Rubens Barros. Olha, eu acho que precisa mudar. O 1º de janeiro é uma data completamente fora disto que é a posse de alguém, um presidente da República, não é tão pouco assim. E veja só, e prefeito, e vereador... E o ano fiscal, como é que fica ali? Se é 31 de dezembro, por que não 31 de janeiro? Qual é o problema?
Tem que mudar o ano fiscal. Mas qual é o problema? Se lá nos Estados Unidos o ano fiscal é setembro, o outro é em agosto, qual é o problema? Eu acho que é o seguinte, nada implica em algo que pode ser muito mais proveitoso, muito mais rico, do ponto de vista de uma cerimônia, que é o coroamento da democracia, eleito pelo voto, o presidente da República, governador, o prefeito da menor cidade do país. É um momento importante da cidade. O ano fiscal para começar junto com o carnaval, quando tudo começa no Brasil. Bom, e aí tem uma boa ideia. E os mandatos coincidentes? Aliás, já se comemorou isso por rede lá em Curitiba, né? Após o carnaval, no sábado seguinte, fizeram o Réveillon. Né? Então, a partir de segunda-feira começa o ano aqui em Curitiba. Fizeram as redes, reuniam 5 mil jovens com taça de champanhe. E os mandatos coincidentes? Uma crítica que é comum aqui no Brasil é que o Brasil para a cada 2 anos para novos processos eleitorais. Teoricamente, governo federal e governo estadual não deveriam se meter nas questões dos municípios, mas na prática o que a gente vê é uma relação muito próxima, política, eleitoral, até econômica, desses entes federados. Seria uma possibilidade ou complicaria muito o nosso jogo político? Na minha opinião, você tem a grande virtude de se fazer numa data só, seria dar mais força para os partidos, porque você teria vereador que não iria trabalhar para outro candidato a governador que não fosse do próprio partido, ficaria muito incoerente para ele. Hoje, essa incoerência é uma regra. Você elege 2, 3 vereadores, pensa que ele vai trabalhar para o partido, chega na eleição seguinte, ele está trabalhando para alguém que deu mais, como é que eles usam um termo aí, algum recurso para ele poder fazer o trabalho. Né? Então, o fato de ser numa data só, eu não vejo complicações, informatizado como está, e as pessoas cada dia mais lidando com bancos e etc., nas informáticas, para mim isso já é um processo superado. Aqueles que têm dificuldade e terão dificuldade numa eleição com muitos candidatos a serem eleitos, são os que já têm hoje essa mesma dificuldade, então não aumentará o número de pessoas com dificuldade e você poderá fazer com que haja um fortalecimento dos partidos. Essa talvez seja uma das poucas ideias que fortalece o partido sem criar grandes transtornos na conjuntura. Deputado Rubens Bueno, para concluir, então, isso faria com que os políticos parassem de pensar só naquilo, a eleição, a cada 2 anos? Quem tem mandato pensa em eleição, evidentemente. Né? Por isso é que eu acho que a reeleição não deu certo no Brasil. Quando você assume o primeiro dia do primeiro mandato, você já está pensando na reeleição. É um governo voltado para projetos de curto prazo. Então, eu acho que o Brasil tem que repensar também a questão da reeleição e que nós hoje já definimos. Talvez aumentar o número de anos de mandato? Talvez. Isso, mas a reeleição não deu certo no Brasil. Com relação ao calendário eleitoral, e aí, doutor Bial, eu discordo um pouco, e confesso que a melhor eleição que eu disputei foi a de 82. Quando nós disputamos eleições em que o voto era vinculado e você votava, não tinha eleição para presidente, mas não votou de governador, senador, tudo na mesma eleição, apesar que o voto era vinculado. Mas, enfim, você misturar uma eleição nacional com uma eleição municipal são grandes temas do país e do mundo que está em jogo. E você pode nacionalizar uma eleição municipal como pode municipalizar uma eleição nacional. Ou seja, esse é um problema. Eu defendo, intermediariamente, a seguinte tese. Eleições estaduais e municipais numa eleição só. Não é? Governador, deputado estadual, prefeito e vereador. Até porque a relação é mais próxima. Muito mais próxima. Tem o dia a dia a ver. E a eleição nacional era ser distinta. Né? São grandes temas, são temas muito mais complexos, né? Diz respeito ao país e ao mundo ao mesmo tempo. Então eu defendo a tese de que a eleição nacional deve ser separada e as outras duas podem ser juntas. E acho que o Brasil tem que pensar a liberdade de cada estado marcar suas eleições municipais, como outros países do mundo, e essa coisa está muito engessada. Bom, nosso tema não acabou, o que acabou foi o tempo. Então, eu quero agradecer muito aos 2 deputados, deputado doutor Ubiali, deputado Rubens Bueno, e já fazer o convite para que continuemos debatendo esse assunto, já que tudo indica que ele não se encerra ainda nesse primeiro ano da nova legislatura. Mais uma vez, muito obrigado aos 2 deputados e obrigado principalmente a você que nos acompanhou aqui pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Até uma próxima edição do Brasil em Debate.